dando continuidade sobre periodização, então a gente estava falando sobre periodização no vídeo passado, e eu vou falar um pouquinho sobre como que é a minha visão com relação à parte de força. Então, entender o treinamento de força, seja para a parte do parkour, ou se você usa para outro esporte de potência, acho que vai ter mais ou menos a lógica, mas eu vou dar principalmente a ideia que eu tenho com relação aos treinos de parkour, né? Então, o que eu aplico, o que eu sugiro para os atletas que eu periodizo e que eu já periodizei também. Então, geralmente a gente pensa em força, a galera começa no parkour, começa a treinar só parkour já meio que porque não gosta de outra coisa, não gosta de treinar musculação, não gosta de treinar outro tipo de exercício. E no parkour, cedo ou tarde, ele começa a perceber que tem uma necessidade de treinar a parte de fortalecimento. Sem fortalecimento, na verdade, durante a técnica você está o tempo todo usando força, né? Então, quantos agachamentos você faz num treino de salto de precisão, num treino de salto no parkour? Então, o tempo todo você está agachando, seja para pegar impulsão. Então, o tempo todo você está trabalhando potência muscular, o tempo todo você está trabalhando níveis de força. Só que, o que acontece? Não é a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa você ter um treino separado, um treino isolado, mais focado nisso. O que eu acredito? Que se você tiver um treino paralelo de força, pode ser que seja, sei lá, o final do teu treino técnico, como são, por exemplo, nas aulas da Ponto B hoje, são assim, então tem treinos de força separado ali, isolado no final da parte técnica. Mas você precisa ter um momento onde você consiga focar 100% naquele ganho da tua no desenvolvimento da tua capacidade física, das tuas capacidades de força, seja resistência muscular, seja potência muscular, ou seja força pura, força máxima. Eu vou explicar mais ou menos a diferença disso para quem não é da área, quem não entende muito bem, mas eu acredito nisso. Você tem que ter um momento onde você vai treinar isoladamente. Pense assim, você tá lá fazendo um salto e você treinou a técnica pra caramba. Cara, se o teu corpo não estiver preparado, alguma coisa pode sair errado no salto, certo? Então, às vezes você calcula mal, às vezes aconteceu alguma coisa inesperada, você errou o tempo da aterrissagem, alguma coisa assim. Alguma coisa sai errado. O que vai te salvar? Vai impedir que você se lesione? A técnica ela ajuda muito, então ela vai te prevenir muito. Mas quando a técnica não vence, quando a técnica não é suficiente, você fez o salto lá e de repente saiu alguma coisa fora do previsto e a técnica não vai conseguir te suprir, cara, você ter um corpo forte, ele é fundamental. Essa que vai ser a diferença entre quem vai se lesionar e quem não vai. Quem vai suportar, às vezes tem um entorse, na outra semana tá treinando de volta. Então, cara, tem que dar atenção à força. Eu acho que os praticantes de parkour geralmente vão pro parkour porque gostam, né, de algo que é legal, e vê muito a parte física como um negócio chato, um negócio... fazer física era coisa dos old school lá, a galera das antigas ficava fazendo yamakase, ficava lá fazendo flexão até morrer. E assim, tem como você treinar força de uma forma que você veja o benefício. E a partir do momento que você começa a treinar força, eu vejo hoje uma galera K1, galera do Stormer, né, treinando, puxando peso pra caramba. Os gringos hoje, eu acho que a maioria já treina levantamento de peso, treina powerlifting, tudo. Então o pessoal tá o tempo todo treinando mais e percebendo mais os benefícios, principalmente quem tá chegando em níveis maiores. Claro que deve ter praticante que não treina força isolado e desenvolve também, porque está forçando no dia a dia. Mas eu não tenho dúvidas que esses mesmos praticantes, esses mesmos atletas, se eles tivessem um treino isolado de força, iam se desenvolver muito mais e melhor, iam ter uma margem de segurança muito maior, assim, até para o desenvolvimento técnico. Então, o treino de força para mim tem duas funções. A primeira é proteção, é garantir tua segurança, é garantir que você não se lesione, tá? Então, ele fortalece a tua armadura ali e caso saia alguma coisa errada, você não se machuca. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais atrativo para a maioria, é desenvolvimento técnico. Ele gera uma base, um fundamento que vai fazer com que você consiga desenvolver muito melhor tecnicamente. Eu já fiz muitas coisas no parkour que hoje eu já não faço, porque foi no momento que eu estava treinando muito focado em força. E às vezes eu nem estava treinando muita técnica. Como eu já treinava fazia anos, já tinha a técnica dominada, por eu estar muito forte, eu sabia que eu mandava algumas coisas que hoje, por exemplo, eu já não estou mandando mais. Então, você consegue, com um treino focado em força e desenvolvendo a força, cara, você vê muito reflexo ali, você consegue fazer uma transição muito boa. Só que isso tem que ser pensado, isso tem que ser periodizado. Então, por isso que eu trouxe para vocês. Vou trazer a minha visão. Eu acredito que esses treinos isolados de força, eles têm que ser muito de fortalecimento geral, assim, e aí dependendo da fase que você tá, ou você vai treinar potência muscular, você vai fazer um treinamento mais específico. Vamos dividir esses dois. Geral, são exercícios que trabalham tua musculatura como um todo, teu corpo em movimentos mais globais, assim, que são mais a base de tudo que você vai fazer. E específico, você vai fazer movimentos de treino de força que são exatamente exercícios muito próximos da tua realidade no parkour, tá? Então você vai
vou dar um exemplo lá, pistol. Pistol é um movimento que eu considero específico, ou uma passada a fundo lá, sabe aquela passada, coloca peso ou segura um halter lá e faz a passada a fundo. É uma forma muito próxima do parkour. Subida num caixote lá, coloca o pé, faz a subida. Coloca o pé, faz a subida, carregando peso. É algo que está mais próximo da nossa especificidade. É salto, agachamento com salto, é algo que está mais próximo da nossa especificidade. Mas eu acredito que o treino de força é o momento para a gente treinar mais geral e o específico a gente vai estar treinando durante o parkour mesmo. Mas, inicialmente, qual que é o melhor ambiente, na minha concepção, para você treinar força? O ambiente mais fácil, não digo o melhor, né? Mas o mais fácil é dentro de uma sala de musculação. Então, numa sala de musculação, para você fazer treino resistido, é muito mais fácil, você tem muito mais ferramentas. Eu sou um cara que eu não gosto muito do ambiente. Eu acho que vai de acordo... Talvez você também não, você é do parkour, talvez você também diga isso ou você não faz nada. Talvez você não faça justamente por isso. É um ambiente que não me agrada muito, assim, que não é a mesma vibe. Pô, parkour é bem diferente, é muito mais dinâmico, não tem tanta rotina. E o treino de força, ele vai ser rotina, não tem como não ser. Dá pra você manipular um pouco ali para evitar, mas você precisa dar aquele estímulo, você precisa ter uma frequência naquele estímulo, que uma das premissas do treinamento esportivo vai ser você ter frequência para que você tenha adaptação naquela frequência. Mas, então não é um ambiente que eu gosto, mas na minha concepção o melhor custo-benefício. Ali você tem a parte de peso livre, você tem várias formas de peso, tamanhos de peso diferentes, consegue treinar vários objetivos, tem aparelhos, então caso tenha alguma limitação articular e tudo aparelho, eu já vou entrar nisso então. Entre peso livre e aparelho, eu sempre opto pelo peso livre, tá? Eu sei que às vezes tem um iniciante que não tenha muita noção postural e tudo, mas cara, daí você reduz o peso, mas já começa a aprender, às vezes só com o peso do teu corpo, mas começa a aprender já longe de aparelho. Eu não acho que o fortalecimento do parkour a gente deve usar muito aparelho. Quanto mais puder evitar, melhor. Tem treinos, por exemplo, eu quero treinar resistência muscular, eu quero treinar com pouca carga, mas muitas repetições. Eu não consigo fazer muitas repetições de barra. Eu não consigo fazer várias séries com muitas repetições de barra. É um movimento difícil, barra fixa. Então, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou para um pull, eu vou fazer um movimento mais próximo disso. Então, aí eu acho que tudo bem. Mas eu acho que prioritariamente peso livre. Porque já está trabalhando propriocepção, está trabalhando a tua estabilidade, e a gente vai usar muito mais no parkour, acredito que já acaba transferindo um pouco disso. Então, hoje eu vou para academia, por exemplo, às vezes eu fico só na área de peso livre lá. Então, eu chego lá, nem uso nenhum aparelho, né? Eu uso esteira, às vezes, só para aquecer, que é rapidinho, corre 3 minutinhos, mas depois eu vou lá para a área de peso livre, às vezes nem saio de lá, às vezes eu pego e falo, caraca, que ótimo, assim. E às vezes eu até programo, planejo, falo, pô, quero fazer um abdominal diferente, alguma coisa assim, vou fazer um oblíquo no cross. Esses dias até coloquei no treino um oblíquo no cross. E aí o cross vive lotado, a galera ama aparelho, eu falo, cara, eu vou lá e faço com peso livre, faço lá no tatame e tá. Não tem ninguém. Geralmente não tem ninguém na área de peso livre, então eu acho bem melhor. Então eu sugiro, não só porque eu gosto, mas porque eu acho realmente que tem um benefício maior, é mais complexo, é mais difícil, só que você vai ter que dar mais atenção. Eu brinco que aparelho às vezes tirando hipertrofia, né? Hipertrofia é outro universo que eu nem vou me meter, mas aparelho, cara, pra gente do parkour não tem porquê, assim, a não sei que seja pra diminuir carga ou pra fazer uma reabilitação, então aparelho é pra quando você estiver machucado, tá bom? Outra alternativa, a galera que não gosta de peso de forma alguma, é a calistenia. Então eu treinei por muito tempo com um exercício calistênico só, então não tinha acesso à academia, não tinha peso à disposição e eu treinava com exercício. A gente usa muito o exercício calistênico na ponto B, até pelo perfil da galera que procura nossas aulas. A galera não gosta, né, de ficar carregando peso, não tem muito sentido para eles, então a gente usa muito da calistenia. É uma possibilidade, você tem que às vezes usar um pouquinho mais da criatividade, conhecer mais exercícios, mas é possível você usar da calistenia. É mais difícil, eu acho, treinar calistenia com movimentos de resistência muscular. Eu acho que é um pouquinho mais complicado, mas é possível também. De força máxima é mais fácil de aplicar. E falando em resistência, eu vou dividir em resistência, força pura e potência muscular, que eu acho que são 3 capacidades, 3 vertentes do treinamento de força que são muito importantes pra gente. Com relação à resistência muscular, eu sempre gosto de, nos ciclos que eu faço de treinamento, passar resistência primeiro. Tanto eu faço isso, quanto para os meus atletas. Por quê? Porque geralmente você precisa passar por uma adaptação, então você precisa se adaptar aos exercícios, e você se adaptar com uma carga menor, com menos estresse na articulação, é muito melhor. Então, o treino de resistência, o que ele vai focar? Principalmente, às vezes, maior número de séries, né? Então um volume maior número de séries,
e maior número de repetições. Então eu costumo colocar entre 15 e 30 repetições. Geralmente começa com 15, às vezes vai para 20, dependendo do exercício coloca 30 para levar a fadiga mesmo. E aí, qual que é a principal vantagem do treino de resistência? Ele não tem sobrecarga articular, então ele não força tanto as suas articulações. Se você fizer numa postura certinho, isso é a base, né? A postura é a base do treino de força, você não faz nada sem postura. Mas você não tem sobrecarga articular, não tem aquele peso, aquele estresse tão grande na articulação. E isso é bom porque no parkour ele já tem muito impacto, já tem muita sobrecarga. Então, o tempo todo o peso do teu corpo inteiro é colocando pressão, colocando impacto. Óbvio que a gente sabe que a técnica reduz muito esse impacto, né? Ele não chega a ser lesivo, mas existe essa sobrecarga. Então, se você puder nos outros treinos, seja de corrida, condicionamento, hoje a galera usa muito bike também, mas treino de força também, quanto mais você reduzir o impacto, melhor. Então, eu acredito que é uma das vantagens do treino de resistência muscular. Você vai fazer ali entre 2 a 4 semanas. Eu gosto de treinar um período maior a parte de resistência. Uma adaptação bem legal que você tem na resistência você não vai usar tanto a resistência muscular no parkour. A galera das antigas fazia lá um monte de ficar na posição de flexão para sempre lá. Nossa, eu sofri muito já nisso. E se não ficava, você era modinha. Então tinha que ficar na posição de flexão, aí quadrupedal para sempre lá, ficava 2 horas de quadrupedal. Então acho que tem outros atributos mentais e tudo, culturais que envolvem também, que tem um benefício bem legal. Mas pensando logicamente assim na força mesmo, a resistência muscular ela não é tão fundamental assim no parkour, tão determinante no parkour. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a resistência muscular para preparar o nosso corpo, para preparar o nosso músculo e para preparar o nosso sistema energético. Então, treinando em longas repetições, você vai dar um intervalo ali de no máximo 1 minuto, mas depois você vai poder adiantar entre as séries, né? Então, fazer, por exemplo, lá 4 a 6 séries, 4 a 5 séries, de 15 a 30 repetições, e vai dar no máximo 1 minuto de intervalo. Esse 1 minuto você não tem tempo de recuperar toda a energia que você gastou. Então, você vai tendo um estresse metabólico que vai aumentar muito a eficiência da tua produção energética. Tem estudos que mostram que a gente tem as mitocôndrias que produzem energia aeróbia dentro do músculo, né? Dentro das nossas células, e a densidade e o número dessas mitocôndrias aumentam com o treino de resistência muscular. Então, a tua capacidade de gerar energia é muito maior. Você consegue gerar mais energia, você está trabalhando um tipo de fibra que consegue produzir mais energia, consegue resistir. Depois, na hora que você for treinar força pura, potência, ou nos seus treinos de parkour mesmo mais técnicos, você tem uma base energética, uma base de sustentação, digamos assim, muito melhor. Mas o treino de resistência ele não afeta tanto os seus ganhos de força máxima, e por isso que a gente treina também a parte de força máxima, que aí eu entraria no segundo. Vantagens e desvantagens. A vantagem é a principal, que é um treino excelente de fazer. Enquanto de resistência você fica lá sofrendo, tudo queima, dói, é desconfortável, você está carregando o peso de criança lá e chorando pra caramba, fazendo careta porque dói e queima, é muita repetição, muito volume. No treino de força máxima você se sente o Hulk, porque você está carregando mais peso, você vai treinar ali até no máximo, o pessoal fala de 4 a 6 repetições, eu gosto de usar de 1 a 6, porque dependendo da estratégia, dependendo do teu nível, você pode fazer até um RM, que é uma repetição máxima. Que a gente tem que pensar, sempre esses números de 15 a 30, de 4 a 6, nosso músculo não sabe contar. E para que serve isso? É tudo baseado, são tabelas que existem, você pode procurar até tabelas de RM e tudo, que são as repetições máximas que você consegue fazer naquele número de repetições. Então, o número de repetição está determinando a carga que você vai colocar. Então, você não vai colocar uma carga e se virar para fazer 15 e ficou leve ou pesado. Não, você vai colocar uma carga que na 15ª você esteja cansado, por causa de hipertrofia lá você vai mais até a falha, de força não necessariamente, mas você vai estar sempre usando um peso próximo daquela carga aquele número de repetições que você está querendo colocar. Então você vai treinar 6 repetições, você tem que colocar um peso que você consiga fazer as 6 repetições, que não sobe e que não falte muito também, sabe? Então tem que estar meio que equilibrado nisso, para isso que serve o número de repetições. Então sempre vai adequando a carga. E você sente o Hulk por quê? Porque você está carregando muito peso, você fica mais tempo descansando, enquanto na resistência você vai dar 1 minuto de intervalo ali no máximo, no de força pura você vai dar 3 a 5 minutos de intervalo, porque você precisa recuperar os estoques de energia, muito mais carga, muito mais peso, você tem que estar 100%, quase 100% ali tua energia para você conseguir dar conta, não ter uma falha por fadiga e acabar se machucando. E às vezes nem consegue levantar o peso. Então, é um treino muito melhor de fazer, a satisfação de fazer ele é muito melhor, é bom pro ego e te deixa mais seguro, você fica mais feliz fazendo o treino, você está treinando menos, fazendo e descansando mais também, isso às vezes é bom. Mas o treino de força pura vai ser basicamente isso, força máxima, né? Você vai trabalhar com essas vantagens, e a desvantagem é a sobrecarga articular. Então é um treino mais arriscado, às vezes ele pode se tornar um pouquinho mais lesivo, você tem que ter a postura muito bem dominada. Eu gosto de pegar os exercícios que eu trabalho na resistência muscular e
já pensando em exercícios que vão me ajudar a me preparar para ter uma adaptação neuromotora ali na hora que eu for entrar na força pura. Então, sempre dialogando bem dentro da tua periodização. E a desvantagem é essa sobrecarga articular. Então, eu sugiro até que quando você estiver treinando força pura, que você dê uma maneirada nos treinos técnicos, no impacto técnico. Porque, às vezes, você pode ter uma sobrecarga e uma lesão vai fazer com que você perca aí boa parte do que você conseguiu conquistar. E aí depois a gente entra no nosso principal, que é a parte de potência muscular. De potência muscular eu já testei várias coisas. Geralmente o pessoal sugere aí, principalmente treino de pliometria, até 10 repetições e gira em torno disso. Eu já treinei, já tentei fazendo com 15 repetições. Eu acho extremamente desgastante, mas dá resultado. O lado bom é que você consegue tirar um pouco da carga, então você faz ali, é quase um treino de resistência, né? Mas envolvendo a potência. O que vai envolver a potência? É contração rápida. Então você vai ter que contrair o músculo rápido. Então ele vai desenvolver mais essa ação motora, né? Enquanto a resistência está preparando o teu metabolismo energético, a parte de treinamento de força está aumentando ali os teus níveis de força máxima, a tua capacidade de gerar força, a tua musculatura. Os treinos de potência é a velocidade que você essa ação motora faz o músculo contrair. Então isso é fundamental pra gente. Muitas vezes, quando você está num treino bem avançado, você percebe que nos treinos de força pura você fica lento na parte técnica. Você fica mais lento. Você consegue fazer, você está bruto, mas você está lento. E aí o treino de potência ele vem e faz com que aquela musculatura comece a trabalhar mais forte, comece a trabalhar mais rápido. Isso, cara, é muito positivo. Só que tem que cuidar também. É um treino que eu considero muito lesivo. É muito fácil ter distensões ou até sobrecarregar a articulação. Então tem que maneirar bem, conseguir quantificar bem a carga dos treinos técnicos com os treinos de força. Mas assim, o que eu considero ideal, você faz ali 4 semanas de resistência, por exemplo, depois duas 3 semanas de força máxima, 2 semanas de força máxima, 2 semanas de potência. Seria um ciclo legal. Só que você vai estar emendando ali 2 semanas de força máxima, 2 semanas de potência, vai ser no final dessas 4 semanas, cara, volta para resistência, faz um período de transição, faz um treino mais leve. Há a possibilidade, eu não gosto muito, mas se você treina meio que por saúde, por hobby, você faz treino de resistência, faz o treino de força máxima, volta ali um período de 2 semanas, 1 semana de resistência, mais leve, mais tranquilo, e aí depois você vai para potência, você cria um intermédio ali para sustentar um pouquinho as suas articulações. É uma estratégia que você pode usar. Se você é atleta de competição e você está treinando para competir em parkour, cara, aí você vai ter que arriscar um pouquinho mais e tentar emendar ali a força na potência. Eu acho que a transição dessa força máxima para uma força de contração rápida vai ser bem positiva. Só que tem o risco de lesão, tem que conseguir quantificar, tem que ter aprendido bem essa parte. E para você garantir o teu desenvolvimento como um todo, você tem que lembrar que o primeiro princípio do treinamento de força, eu gosto de dizer que é a postura na execução, a qualidade na execução. Então não adianta nada você tacar peso lá, você bota 100 quilos no agachamento e você faz um movimento errado. Você faz um movimento compensando. Ou você vai, sei lá, fazer uma rosca direta. Eu não treino rosca direta, mas você vai fazer uma rosca direta. Aí você usa toda a alavanca do tronco lá para subir o peso. Então, cara, você não está subindo aquele peso que você colocou. Então você está alimentando só o ego ali, tá sentindo bonitão, cheio de peso, mas você não está carregando aquele peso. Então essa parte biomecânica é necessária, mas principalmente você entender a postura. Você tem que saber que músculo você está trabalhando, qual angulação ele está trabalhando, qual que é o vetor de força exato, então para que lado que eu vou estar exercendo força, que lado que eu vou estar ganhando, que eu vou estar equilibrando lá e tendo uma pausa, um descanso, de repente não é interessante para mim. Então tudo isso você vai ter que estudar e focar muito na postura de execução. É melhor que você pegue os pesos de criança lá, ou às vezes você, a criança, né, o peso do seu corpo e só, e faça numa boa postura, do que estacar de peso lá e acabar fazendo um treino que não vai ter tanto resultado, ou esse resultado vai ser meio duvidoso, porque você pode até acabar se machucando. Então é algo bem importante. Sempre pense assim, aprender o movimento, aprendizagem motora antes de progredir carga. Aprendi bem a postura, desenvolvi bem a postura, aí eu vou progredindo a carga. Vi que a carga pesou, que eu perdi a postura no movimento, cara, volta. Ah, mas eu não vou estar treinando na minha força máxima. Cara, foda-se. Aprende a postura primeiro e depois vai para carga. Não adianta você estar lá, você vai estar treinando dentro de um protocolo, seguindo um protocolo e às vezes cagando o teu corpo, estragando o teu corpo, não tem sentido nenhum. Concilie sempre com os treinos técnicos, eu acho que eu já dei essa deixa aqui, então treino que exige mais, tem mais desgaste articular no treino de força, cara, pega leve no técnico e vai mesclando bem assim. Eu vejo que uma galera começou a treinar, até no Brasil mesmo, treinar exercício de força, eu vejo os caras treinando, sei lá, desesperadamente tudo junto ao mesmo tempo, é perigoso. Então, pode dar resultado? Tudo no começo dá resultado, né? A gente falou no vídeo passado, mas
é melhor você quantificar, é melhor você analisar e pensar no longo prazo também. Buscar indicadores para evitar lesão e sobrecarga. Então, por exemplo, hoje eu não treinei. Hoje eu alonguei, agora acabei de alongar, mas eu não treinei, porque eu tô com o meu corpo muito dolorido. Eu tô terminando aí uma fase de treino de resistência, vou entrar no treino de força, mas tô treinando muito parkour, treinando acrobacia, treinando aula todo dia, me dedicando. Então, o meu corpo eu senti que estava ruim. Então eu percebo pela dor, pela fadiga, pelo sono, pela força, pela própria postura, você vai sentindo e às vezes é preciso dar uma freada, dar uma parada. Então você precisa buscar indicadores que vão te mostrar o tempo todo como está teu nível de estresse, teu nível de desgaste muscular, porque você precisa parar também. Eu estava treinando de domingo a domingo, eu agora dei uma paradinha hoje, amanhã treinar de leve, mas é possível que você quantifique isso e identifique isso antes que aconteça alguma coisa, tá? E foque muito em alimentação e repouso. Vai ser natural, quanto mais você treina, quanto mais consistente você tem ali um treino, cara, você não vai conseguir ficar comendo besteira. Eu consigo, mas você não vai conseguir treinar por muito tempo então, porque não adianta, cara. O treino exige, o teu corpo começa a exigir, e isso é da natureza, é biologia, não tem como mudar. Então o corpo vai pedir por coisas mais saudáveis. E se você não ouvir isso, se você não estiver atento a isso, você vai parar. Ou por lesão, ou por desgaste, ou por overtraining, você não vai ter substrato para repor aquele dano que você está causando no teu músculo. Então foque muito na alimentação, foque no repouso também. Então durma bem, tente melhorar a qualidade do teu sono, tente melhorar... Entenda que o momento de repouso ele vai ser fundamental aí na tua recuperação, no teu ganho com os treinos. Então, descanso faz parte do treino, né? Que a gente fala. Então, descanso faz parte do treino. Descansar é treinar também. Então, foque bastante nisso. Quem puder, quem tiver acesso, procure um nutricionista. Hoje tem uma galera aí no Instagram também. Procure, siga, acompanhe. Entenda que uma dieta não é algo temporário ali que você vai fazer para, sei lá, determinado objetivo. Tem que ser um momento constante na tua vida. Comer uma besteirinha de vez em quando, deixa eu pegar aqui, ó, tipo esse aqui, ó. Hoje é sábado, quase domingo. Comer um desse daqui, assim, de vez em quando, tudo bem, mas não pode fazer parte da sua vida, parte do seu dia, sabe? Tem que ter essa noção. E, cara, se você quer ganho de verdade, eu acho que se você assistiu esse vídeo até o final é porque você tá buscando informação, tá buscando algo de verdade, vale a pena se dedicar um pouquinho nisso, beleza? Acho que no próximo vídeo eu vou falar, já ficou longo demais esse, né? Eu vou falar sobre aprendizagem técnica, então, sobre aprendizagem motora, sobre aprender os movimentos mesmo. Então a gente falou sobre periodização macro, falou sobre, nesse vídeo agora, sobre treinamento de força. Eu vou passar um pouquinho da visão que eu tenho sobre periodização técnica. Semana que vem eu posto pra vocês. Galera, valeu? Comente aí se vocês estão gostando dos vídeos, porque a minha ideia é compartilhar um pouquinho das minhas ideias com vocês, trazer um pouco do que eu aprendo, de repente ajuda você, de repente contribui com alguma coisa, te dá algum insight para melhorar teus treinos. Então comente aí só para eu saber se vocês estão gostando, se estão curtindo. Se não quiser comentar, manda mensagem para mim, mas dê um alô, dê um feedback. Até se vocês tiverem outro tema de interesse, a gente vai trocando ideia. Fechou? Valeu, até a próxima.